Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje vamos resolver os exercícios do PET 4, semana 2. Primeiro exercício, vamos lá. Um asteroide aproxima-se perigosamente da Terra, ameaçando destruí-la. Sua massa é de 10 toneladas e sua velocidade de aproximação em relação à Terra é de 90 km por hora. Super-Homem é então convocado para salvar o planeta. Sendo sua massa de 90 kg, qual a velocidade em relação à Terra com que ele deve atingir frontalmente o asteroide para que os dois fiquem parados em relação à Terra após a colisão? Despreze a atração gravitacional da Terra. Vamos lá. Bom, aqui, princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, o que nós temos aqui? Peraí que a canetinha parou. Agora sim. Opa. Então vamos lá. A quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então, antes que a gente tem em movimento, a gente tem o asteroide vindo nessa direção e o super-homem vindo nessa direção. Então, eles têm velocidades opostas, né? Então, a gente chama essa aqui de positiva, essa aqui a gente tem que chamar de negativa. E depois nós teremos zero, né? Porque tudo vai ficar parado. Os dois vão ficar parados. Então, vamos lá. Então, a gente tem a massa do asteroide vezes a velocidade do asteroide menos a massa do super-homem vezes a velocidade do super-homem. Isso tudo tem que dar zero. A massa do asteroide, vamos lá. 10 toneladas em quilogramas são 10.000 quilogramas. A velocidade 98 km por hora. Então, 98 km por hora, que é a velocidade do asteroide. 98 km por hora. Vamos transformar isso em metro por segundo. A gente divide por 3,6. Por 3,6. Isso mesmo, né? 98 dividido por 3,6. 27,22. Então, 27,22 metros por segundo. 27,22 menos a massa do super-homem, que é de 90 kg. Ele quer saber a velocidade, né? Qual a velocidade em relação à Terra que o super-homem deve atingir o asteroide? Isso tudo tem que dar zero. Então, a velocidade do super-homem vai ser 10.000 vezes 27,22. Vai dar 27, 22, dois zeros aqui, mais 2 zeros. Dividido por 90. Então, a velocidade do super-homem vai ser 27, 2200 dividido por 90. 3.024. 3.024 metros por segundo. Para a gente achar em quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. 3,6. 3.024 vezes 3,6. 10.886. 10.886 quilômetros por hora. Essa aqui, né? Letra E. 10.888. Como eu converti e depois voltei, né? Eu podia usar em quilômetros por hora, mas
Eu estou muito acostumado a usar em metro por segundo, por isso eu já transferi, que eu converti, tá bom? Para dar o resultado no sistema, eu sempre uso o sistema internacional. Mas isso aí, 10.886 km por hora. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a segunda questão. 2. Um pescador está em um barco em repouso em um lago de águas tranquilas. A massa do pescador é de 70 kg, a massa do barco e os demais equipamentos nele contidos é de 180 kg. Suponha que o pescador esteja em pé e dê um passo para a proa dianteira do barco. O que acontece com o barco? Justifique, desconsidere os possíveis movimentos oscilatórios e o atrito viscoso do barco com a água. Bom, na letra A, nós temos a seguinte situação. Então, nós temos aqui o barco, né? E uma pessoa aqui em cima. Então, a gente tem um pescador aqui em cima. Então, veja que a máxima, né? A quantidade de movimento antes... Eita, antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Esse é sempre o evento, né? Um choque, um movimento, né? O que separa o antes e depois é um evento. A gente tem que ficar atento a isso só. Então veja só, se o pescador der um passo para a direita, com certeza o barco vai ter que ir para a esquerda. Por quê? Porque se os dois estão parados antes de ele andar, isso aqui é zero. Então depois também tem que ser zero. Uma coisa que somada dá zero, porque isso aqui é nada mais zero que a somatória das quantidades de movimento envolvidas aqui, tanto do homem quanto do barco. Para alguma coisa dar somada a zero, necessariamente tem que ter sinais opostos, né? Necessariamente tem que ter sinais opostos. E na física, o que determina sinal oposto aqui é o sentido da velocidade, né? O sentido do movimento. Então, necessariamente, um vai para um lado e o outro vai para o outro, com certeza, tá? Então, o que acontece é o seguinte, se o homem vai no sentido da proa, que é do movimento, o barco vai no sentido oposto, tá? Com a mesma velocidade, não, desculpa, com a mesma velocidade não, proporcionalmente à massa, né? Com velocidade proporcional à massa. A letra B. Em um determinado instante, com o barco em repouso em relação à água, o pescador resolve deslocar seu barco para frente com uma única remada. Suponha que o módulo da força média exercida pelos remos sobre a água para trás seja de 250 newtons. E o intervalo de tempo em que os remos interagem com a água seja de 2 segundos. Admitindo desprezível atrito entre o barco e a água, qual a velocidade do barco em relação à água no final desses 2 segundos? Na letra B, nós temos uma situação aqui de impulso, né? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, a força vezes o tempo de contato dos remos com a água vai ser igual à massa do barco mais a massa do homem vezes a velocidade dos dois. A força ele deu para a gente é 250 newtons. O tempo é de 2 segundos. A massa, as massas, né? Olha lá, 70 mais 180. Ele quer saber a velocidade, né? Isso. Aqui é variação da velocidade, né? Desculpa. A inicial é zero, então a gente só tem a velocidade final aqui no caso. Então nós teremos 70 mais 180 dá 250. Velocidade final é igual a 250 vezes 2. 250 dá os dois lados. A velocidade final é de 2 metros por segundo. Então tá aí. Esse aqui é o resultado da letra B, 2 metros por segundo. Então, de novo, a aplicação de fórmula com um conceito muito importante, né, gente? Tanto a letra A quanto a letra B, o domínio do conceito era super importante. Muito bem, vamos para a próxima.
terceiro. Terceiro, vou colocar aqui, ó. Um garoto brinca com seu barquinho de papel, que tem massa igual a 30 gramas, e está navegando sobre um pequeno lago. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e percebe que o barquinho passa a andar com metade de sua velocidade inicial. Seu irmão mais velho, que observa a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor com base na variação da velocidade do barquinho. Desprezando os efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é de novo, então, sempre isso, gente. A quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então, antes, o que a gente tem? A massa da bolinha, a massa do barquinho, quer dizer. A massa do barquinho, vou chamar de M1, vezes V1. Certo? E depois, quando ele colocou a bolinha em cima, a gente vai ter a massa do barquinho mais a massa da bolinha, que eu vou chamar M2. E ele falou que a velocidade é metade, não é? Com metade da velocidade inicial. Então isso aqui é V1 sobre 2. Então vamos lá. Produto dos dois lados, corta e corta. Esse 2 vai passar multiplicando aqui. 2M1 é igual a M1 mais M2. A gente quer saber quem é M2, né? M2 é igual a 2M1 menos M1. Então M2 é igual a M1. M2 é igual a 30 gramas. Tá, mesmo jeito, né? Ele falou que a bolinha tem 30 gramas, o barquinho tem 30 gramas, a bolinha então também tem 30 gramas, alternativa D. E o quarto exercício, o quarto é o último? É. Quarto exercício. Imagine a seguinte situação: um cachorro corre e pula para dentro de um pequeno trenó, até então parado, caindo nos braços de sua dona. Em consequência, o trenó começa a se movimentar. Considere os seguintes dados. A massa do cachorro é de 10 kg. A massa do conjunto trenó mais moça é de 90 kg. A velocidade horizontal do cachorro imediatamente antes de ser seguro por sua dona é de 18 km por hora. Desprezando-se o atrito entre o trenó e o gelo, determina a velocidade horizontal do sistema trenó mais moça mais cachorro imediatamente após o cachorro ter caído nos braços da dona. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então antes, quem estava dando? Era só o cachorro. Só o cachorro estava em movimento, né? Depois a gente vai ter a massa do cachorro, a massa da dona, a massa do trenó e uma outra velocidade V aqui. Certo? Vamos lá. Massa do cachorro, 10 kg. A velocidade do cachorro, 18 km por hora. Agora eu não sei se a gente vai fazer... Eu vou transformar, gente. Eu sempre transformo, tá? Então, 18 km por hora equivale a quantos metros por segundo? 5 metros por segundo. Então, 10 vezes 5 é igual a massa do cachorro, que é 10. A massa do conjunto trenó moça dá 90. Esses dois aqui dá 90. Então, esse aqui dá 90, tá? Esses dois. E a velocidade V que a gente quer achar. Então, V vai ser igual a 50 dividido por 100. Então, V é igual a 0,5 metros por segundo. Meio metro por segundo. Essa aqui é a velocidade do conjunto depois que o cachorro pulou no trenó. Então, gente, sempre a mesma história, tá? Esse tema, você só tem que usar o conjunto. É só você entender
né, que existe um evento que separa dois momentos, antes e depois. Identifica o evento, verifica a situação antes, verifica a situação depois, que vai ser sucesso, beleza? Então é isso, gente. Se vê na próxima aula. Um forte abraço, até lá. Tchau, tchau.